no livro de Salmos. Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia, a uma igreja que conhece a palavra do Senhor. Salmo 113, capítulo de número 7, amém? Salmo 113, capítulo de número 7. Quantos acharam, diz amém? Está escrito que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habita em família, e seja alegre, mãe de filhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Poder se assentar glorificando a Deus. Hoje nós queremos ministrar uma palavra a qual Deus repousou no meu coração por essa semana, uma palavra muito forte da parte do Senhor, e eu quero dar como tema nesta manhã 3 ferramentas ou 3 receitas, 3 ferramentas que levantam o Senhor do trono ao teu favor. Eu vou repetir porque isso aqui é profético para a sua vida. Eu quero ministrar sobre 3 ferramentas que levantam o Senhor do trono ao teu favor. A palavra do Senhor diz, no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, Jesus agora está saindo de uma cidade chamada por nome de Jericó, uma cidade muito conhecida na Bíblia Sagrada, muito afamada pelos seus comerciantes e pelas suas comercializações, aleluia. Para quem não conhece, a cidade de Jericó é uma cidade onde eles compravam e eles vendiam. Todo tipo de empresário, eles entravam na cidade de Jericó para comprar e se vender. Era uma cidade totalmente corrompida, uma cidade totalmente, aleluia, extraída pelo dinheiro. O Deus de Jericó era o Mamon, a qual o pastor pregou aqui. A Bíblia diz agora que Jesus entra na cidade de Jericó. Jesus, para quem não sabe, Jesus entra na cidade de Jericó uma vez só, em toda a história. Jesus entra e Jesus sai. Aqui eu já quero deixar uma revelação para a tua vida, aleluia. Tem oportunidades na nossa vida que são únicas. Por gentileza, cutuca o seu irmão do lado e fala para ele: irmão, tem oportunidades que são únicas na sua vida. Jesus manda você pegar nesta manhã. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus está saindo agora na cidade de Jericó, e a Bíblia diz então que tem um cego por nome de Bartimeu, e ele tinha um pai chamado por nome de Timeu, e a Bíblia faz questão de enfatizar o nome do seu pai, Timeu. Por quê? Porque Timeu era um general do exército de Roma. Roma, aleluias, era o reinado que tinha o poder total naquela época, era o reinado que dominava na época, e Bartimeu era um general de Roma, aleluia, a qual se levantou contra Roma, porque não concordou com algumas coisas que estavam acontecendo, e eles mataram Timeu, aleluia, e eles cegaram Bartimeu, e eles, para demonstrar o poder de Roma, eles então colocam Bartimeu na porta de Jericó, aleluia, e eles entregam uma capa para Bartimeu, uma capa que identificava, aleluias, a sua deficiência visual. A Bíblia diz então agora que Jesus estava saindo da cidade de Jericó, e acompanhava-se Jesus, os seus discípulos acompanhavam-se Jesus, muita gente o cercavam, muita gente o tocavam, muita gente, aleluias, poderosas, ia atrás de Jesus, porque por causa dos seus feitos, mas Jesus não parava.
Jesus continuava a sua caminhada. Eu já quero trazer outra revelação para a sua vida. Empresário não para Jesus, poder aquisitivo não para Jesus, aleluias, poder material não para Jesus. O que para Jesus nesta manhã é um coração aquebrantado diante da presença dele. A Bíblia diz então que Jesus continua a sua caminhada, e Jesus caminhando, aleluias, tem um cego, um mendigo, uma pessoa que estava à beira do caminho, e eu creio comigo, conjecturando no texto da Bíblia Sagrada, que ele pergunta para alguém, e ele fala assim: quem é que vem vindo ali? Porque a multidão é tamanha, o barulho é grande, aleluias. Quando Jesus entra na cidade, o alvoroço é gigantesco, porque a fama de Jesus já está se espalhando pela cidade circunvizinha. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus faz os feitos. Então uma multidão começa a cercar Jesus, e o cego que está sentado à beira do caminho, ele pergunta para alguém: quem é que vem vindo ali? E alguém fala para ele: Jesus o Nazareno, aleluia. E eles chamam de Jesus o Nazareno. Quando ele ouve-se que é Jesus o Nazareno, eu creio comigo, que ele fala: pastor Renato, eu preciso chamar a atenção de Jesus, e não há outra maneira de chamar Jesus pela sua raiz. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não está gritando Jesus o Nazareno, não, ele está gritando Jesus pela raiz, lá de trás. Ele está gritando da onde que Jesus veio. Jesus, filho de Davi. Quem não conhece Davi? Aleluias, a Bíblia diz que Davi, ele foi o rei que mais matou na Bíblia Sagrada. Davi, aleluias, era o rei, aleluias, que mais tirou vidas, mais melou a sua mão de sangue nas guerras. E uma das características de Davi, quando ele invadia uma cidade, os primeiros que eles matavam eram os cegos, aleijados. Ele não deixava ninguém vivo, aleluia. Mas agora Jesus está saindo, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está declarando: Davi não tinha misericórdia, mas vem um depois de Davi, oh meu Deus da glória, esse daí terá toda a misericórdia, aleluias. Ele começa a gritar, aleluias. Eu quero citar alguns tópicos nessa palavra. O primeiro tópico que eu quero citar, aleluias, a primeira dificuldade do cego é a multidão. A multidão sempre vai ser a dificuldade de um homem, de uma mulher de Deus, ou de um membro da casa do Senhor. A multidão sempre vai se levantar para te calar. A multidão sempre vai falar que você não é capaz. A multidão sempre vai se levantar para dizer que você não pode. A multidão sempre vai falar assim que você não tem capacidade para lutar. Mas eu vim aqui hoje como profeta do Senhor para te falar: ele não ligou para a multidão, ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você parou por multidão, você é fraco. Se você parou porque alguém te olhou feio, porque você não merece estar onde você queria estar. Se você parou porque alguém apontou o dedo para você e falou assim: você não é capaz, é porque você não era capaz mesmo. Mas Deus está trazendo uma unção de renovo aqui na sua vida nesta manhã. Ele está falando: você é capaz, você pode. Não ligue para a multidão, porque você pode. A primeira barreira que o cego rompeu foi a multidão. A segunda barreira, aleluia, Jesus parou, aleluia. E quando Jesus parou por causa de um cego, aleluia, Jesus falou assim: traga ele até a mim, aleluia. E quando foram levar o recado até ele, diga para o seu irmão do lado: irmão, se prepare, porque vai apertar um pouquinho, amém? Por gentileza. A Bíblia diz que quando ele chamou o cego, aleluias, o cego lançou de si a capa que aquele cego carregava sobre as suas costas. Era um benefício que ele tinha para poder, aleluias, mendigar na porta de Jericó. Era uma identificação visual. Sem aquela capa, ninguém iria lhe dar uma esmola. Sem aquela capa, o povo ia pensar que ele era um trambiqueiro, uma pessoa que estava enganando, aleluia. E quando eles olhavam para a capa do cego, eles viam que realmente ele tinha um problema visual, e eles depositavam a moeda para ajudar. Isso se chama benefício mundano, benefício da terra, benefício do homem, aleluia. Amém ou não amém, igreja?
Aleluia. E agora quando Jesus chama o cego, ele lança de si a capa e vai ter com Jesus. Ele está declarando: Senhor, eu não preciso do benefício da terra. Ele está falando para o Senhor: Senhor, não preciso do benefício do mundo. Aleluia, já era para crente aqui, está voando há muito tempo. Não está voando porque está preso ao benefício do homem. Eu não quero fazer porque eu não posso casar, porque eu recebo uma pensão, eu não posso casar. Eu não posso fazer porque eu não posso fazer assim. Eu não posso fazer porque eu não quero largar o meu pecado de estimação. Eu não posso fazer, aleluia, porque eu estou preso às coisas do mundo. Jesus me traz aqui para falar nesta manhã que o cego, ele não ligou para os benefícios da terra. Quando Jesus chamou, ele lançou por terra e foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus. Tem crente aqui, meus irmãos, que infelizmente não faz a obra, não é líder, porque não tem capacidade de largar a capa da terra. Aleluias, aleluias, não quer largar o pecado escondido, não quer, aleluias, viver o milagre de Jesus. Jesus me trouxe aqui tremendo para falar para ti: é tempo de largar a capa, aleluias, de Jericó. Jesus, eu vou repetir que é profético. Jesus me trouxe aqui nesta noite. Não adianta entrar na igreja de salto alto, não adianta entrar na igreja com a roupa linda, não adianta entrar na igreja cheia de ouro, não adianta entrar na igreja, aleluias, bem perfumada e arrumada, se não largar a capa da Babilônia, se não largar a capa de Jericó. Jesus está falando: quer vir ter milagre comigo? Larga a capa. Quer vir ter milagre comigo? Abandona o pecado, porque Jesus tem mais para a tua vida nesta manhã. Aleluias. Ele larga a capa e vai ter com Jesus. E quando ele chega até Jesus, aleluias, a terceira lição que eu tiro desse texto, Jesus olha para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Eu perguntei para Deus, pastor Renato, em oração, falei: Deus, Jesus não sabia que ele era cego? Aleluia. Jesus olha para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Eita Jesus. Você sabe que Jesus me respondeu? Aleluia, dentro do quarto. Tem pessoas que eu sei o que ela precisa, eu sondo o coração, eu esquadrinho a mente, eu sei de todas as coisas. Mas tem pessoas que vêm no altar, que está precisando de uma restauração na família, mas vem no altar e fala: Senhor, eu quero o cargo. Tem pessoas que vêm no altar e está precisando de uma cura, mas está falando para Deus: eu quero dinheiro. Mas tem pessoas que vêm no altar e estão falando: Senhor, eu preciso de um esposo ou de uma esposa. Jesus está mandando dizer nesta noite: você não precisa de nada disso. O que você precisa eu já sei. Seja curado em nome de Jesus. Restaura a sua casa em nome de Jesus. Aleluia. Jesus fala: o que queres que eu te faça? Ele fala: Senhor, que eu tenha visão. Aleluias. Jesus fala: então a tua fé te salvou, meu filho, e vai em paz. Ele falou: eu não vou. Pedro diz: pastor Renato, como é que eu vou? Para onde eu vou? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Aleluias, eu não vou. Aleluias, e a Bíblia diz que para onde Jesus ia, aleluias, o cego ia também. Para onde Jesus ia, o cego acompanhava também. Você sabe por que pessoas não estão recebendo milagre? Porque quando recebe no altar, não volta mais para agradecer, vai embora. Então Jesus não dá. Jesus está falando assim: ei, recebe um milagre, mas acompanha Jesus por onde quer que ele andar. Segunda ferramenta que eu quero pregar aqui nesta noite é a ferramenta do choro. A primeira foi do clamor. Sem o clamor não tem vitória. Diga para o seu irmão: irmão, sem clamor não tem vitória.
Aleluia. Ah, pastor, prova para mim na Bíblia que sem clamor não tem vitória. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número, aleluia, se não me falha a memória, verso de número 25. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam adorando na prisão, estavam amarrados, estavam com o pé amarrado, tinha tomado chicoteada. O diabo pode parar, pode te amarrar, pode prender os teus pés, mas ele não pode tirar o louvor perfeito da sua boca. E eles clamavam ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que na medida que eles clamavam, o terremoto de Deus desceu no cárcere. Tem terremoto descendo na casa de crente aqui nesta noite. Aleluias. Tem terremoto descendo na casa de crente aqui nesta noite. Pastor, e vai fazer o quê? Aleluias, vai abrir portas aonde que não tem porta para a tua vida. Aleluias. Pastor, prova para mim que o clamor, ele é uma ferramenta. Josué, capítulo 6, a Bíblia diz que o povo agora está, aleluia, entrando em uma cidade, aleluia, chamada Jericó também, e tem uma grande muralha, e Deus manda eles dar 7 voltas, 6 voltas, e no 7º dia dá 7 voltas, e eles mandam clamar e gritar, e as muralhas caiu, amém? Quando você clama, a muralha da macumba cai. Quando você clama, eu vou profetizar, você dá glória a Deus se quiser. Quando você clama, a muralha da inveja cai na tua casa. Quando você clama, a muralha do adultério cai na sua casa. Quando você clama, a muralha da fornicação cai na sua casa. Quando você clama, a muralha cai na sua casa nesta manhã. Segunda ferramenta, a ferramenta do choro. Tem até um hino que diz aí: quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta. 1 Samuel, capítulo de número 1. A Bíblia diz que Ana era uma mulher de Elcana, mulher de Elcana. Existia uma família chamada Elcana, Ana e Penina. A Bíblia diz que Ana era estéril porque assim Deus o fez. Aleluia. E todos os anos Elcana subia para sacrificar no templo, aleluia, no templo do Senhor. E Ana ia junto com a família, só que tinha uma competidora, não era fora, era dentro da sua casa. Tinha uma competidora que ficava irritando todos os dias, pastores. Aleluias, falava: você não tem, eu tenho. Aleluias, você é estéril, eu sou frutífera. Aleluias, eu posso e você não pode. Não é assim que acontece no nosso dia a dia. Muitas das vezes, pessoas que passam por você, o olhar já te desenha todo. Eu posso e você não pode. Eu tenho e você não tem. Eu faço e você não faz. Mas na mesa de Deus a medida é a mesma. Presta atenção. Aleluias, eu adoro a Deus por causa disso. Na mesa do Senhor não tem grande, não tem pequeno, não tem alto, não tem baixo. Na mesa de Deus é medido todos na mesma medida. A Bíblia diz então que ela começa a irritar Ana, e Ana sobe o primeiro ano, e sobe estéril e desce estéril, sobe estéril e desce estéril. Terceiro ano, sobe estéril e desce estéril. Quarto ano, sobe estéril e desce estéril. Sabe por que Ana subia e descia estéril? Aleluias, porque ela caía no jogo de Penina. Aleluias, Ana, ela dava lugar para a carne. Ana, ela dava condição para Penina irritar. Ela perdia a bênção, ela perdia a linha, como se diz por aí. Aleluias, ela debatia com o adversário. Eu vou repetir isso daqui de novo. Ela queria tirar braço de ferro com o adversário. Então ela não recebia o milagre, ela não recebia o milagre, ela não recebia o milagre. Mas um certo dia, ela subiu diferente naquele monte. Ela subiu diferente naquele altar. Ela almoçou, comeu, bebeu. E ela levantou da mesa, ela não foi para outro lugar. Ela não foi tirar foto na Grand Place. Ela não foi tirar foto na Tomião. Não. Ela veio diante do altar do Senhor. E a Bíblia diz no versículo de número 10 que Ana chorou abundantemente. Não é choro pouco, não. Aleluia, que vai levantar Jesus do trono ao teu favor. Não. É choro abundantemente. Ela chorou da alma. Ela chorou do coração. Ela estava necessitada. Ela estava
estava precisando. Ela não era um choro falso, era um choro verdadeiro. E quando ela chorou no altar do Senhor, a Bíblia diz que o sacerdote Eli estava no altar, sentado na sua cadeira. Ele começou a observar Ana, aleluia, e ele olhou assim e falou: ei mulher, aparta-te de ti esse vinho, você está bêbada, está embriagada, aleluia, porque Ana não gritava, porque Ana não fazia escândalo, não, Ana só mexia os lábios, mas a amargura caía, aleluia, não dava para escutar a voz de Ana, aleluia, mas as lágrimas de Ana já estavam invadindo o altar do Senhor, aleluia, e o Senhor agora começa a observar, e se coloca de pé no trono, eu creio, aleluia, e ele toma o coração de Eli, e Eli fala: ei mulher, por que você está dessa forma? Por que você está embriagada? Ela: não, eu não estou embriagada, eu estou chorando, aleluia, das minhas aflições. Eu creio que ela falou, aleluia, ela orou. A oração de Ana é uma oração mais linda da Bíblia Sagrada: Senhor, se tu me deres um menino varão, tem que saber pedir para Deus, se tu me deres um menino varão, eu entregarei na sua casa, e ele servirá por longos dias. Quando ele falou isso, Deus estava necessitado. Por quê, pastor? Porque o Finéias já estava denegrindo o altar do Senhor, porque o Finéias já estava pecando no altar do Senhor, e o Senhor precisava de alguém para poder, aleluia, substituir o Finéias. E quando Ana abriu a boca e falou: se tu me deres, eu entregarei, Deus falou: ela vai entregar, e eu preciso. Então fechou a combinação certa, aleluia. Aí Deus toma o coração de Eli. Quando Deus toma o coração de Eli, aleluia, Eli brada e fala: ei mulher, isso é profético, pastor. Eu vou pedir para você levantar a mão, você que quer receber. Isso é profético. Deus toma o coração de Eli e fala assim: ei mulher, vai em paz. Urai onde comandaiasui, inacamashui de comandaiasai. Vai em paz, mulher, e que a tua petição nesta manhã seja concedida por Deus. Uracaianamashui. Vai em paz, que a tua petição seja concedida. Ouviste, Ana? Ouviu, Ana? Você que entrou chorando aqui nesta manhã, aleluia, vai em paz, aleluia, e que a tua petição seja concedida da parte do Senhor. E quando Ana levantou da oração, Ana, aleluia, ela já não era a mesma, o seu rosto já estava feliz, o seu rosto já estava alegre, ela já sentou na mesa, ela já comeu, ela bebeu, ela deu risada, e ela entrou com o seu esposo, e a Bíblia diz que Deus fez Ana gerar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tem pessoa estéril aqui que vai começar a gerar ainda esse ano. Eu creio e profetiza. Aleluias, pastor, mas é só, o Senhor está profetizando só, aleluias, bebê? Não, eu estou profetizando a esterilidade vai ser quebrada na vida financeira também. Jesus vai começar a te levantar nesta manhã, Jesus vai abençoar a tua casa, Jesus vai abençoar a tua vida, Jesus vai abençoar a tua família. A palavra do Senhor diz que aonde você colocar a planta dos seus pés e a palma da sua mão, Deus te dará como herança. Esse país é teu. Jesus vai te entregar o documento, Jesus vai te dar a empresa, Jesus vai te dar portas abertas. Só você que crê recebe em nome de Jesus. Ana orou e o Senhor o fez. Só que nós vemos na Bíblia Sagrada que Penina teve vários filhos, sim ou não? Mas nenhum deles tem um nome na Bíblia Sagrada. Nenhum deles, aleluias, você vê o nome na Bíblia Sagrada. Você sabe por quê, irmão? Porque o teu milagre já tem nome. O teu milagre se chama Samuel. Aleluia. Ai, Samuel foi só Samuel? Não. Samuel foi, aleluia, sacerdote, juiz e profeta. Eu vou repetir isso de novo. Aleluia, ele foi triúnico, profeta, sacerdote e juiz. Aleluia, e o seu nome, ou se não
fosse melhor, ele foi um dos maiores da Bíblia Sagrada, como sacerdote, aleluia, foi Samuel. Eu quero te dizer nesta manhã, o teu milagre vai ser tão grande, que a Bélgica vai ficar sabendo, o Brasil vai ficar sabendo, a Europa vai ficar sabendo. Recebe o teu milagre nesta manhã. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Recebe o teu milagre nesta manhã. Seu milagre tem nome nesta manhã, e o nome do seu milagre é Samuel. Terceira e última ferramenta que eu quero ministrar aqui nesta manhã é a ferramenta da aliança. É a ferramenta da aliança. A aliança com Deus, irmãos, é uma das ferramentas mais gloriosas da Bíblia Sagrada. Você vê que desde o Novo Testamento Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Isaac, Deus fez aliança com Jacó. Aleluia. E Deus quer fazer uma aliança com você também. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo de número 9, existia um homem chamado por Mefibosete. Mefibosete era um homem, aleluia, neto do rei Saul, aleluia, filho de Jonatas, homem, aleluia, um menino que nascera na época que Deus tinha rejeitado Saul, nascera na época, aleluia, que Deus tinha levantado outro rei. E a Bíblia diz então que Saul começa a perseguir a Davi, mas, aleluia, nessa perseguição, nesse embate que durou anos, Saul perseguindo Davi, durou anos. Quando Saul estava para pegar Davi, aleluia, Davi fez um amigo. Qual é o amigo? É Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Todas as vezes que Saul se aproximava de Davi, Jonatas mandava um recado e falava: o meu pai está próximo, ele vai te pegar. E Davi fugia, e nisso eles fizeram uma aliança. A Bíblia diz que Jonatas o amou, Davi o amou, aleluia, Jonatas. Foi uma aliança gigantesca. E o pedido de Jonatas foi esse: aleluia, nunca esqueça da minha casa, Davi. Eu sei que Deus vai te dar o trono, mas nunca esqueça da minha casa, aleluia. E a Bíblia diz que um desses embates, uma dessas guerras, agora Saul perde a guerra. Saul agora morre na batalha, e junto com Saul também morre Jonatas, aleluia. E quando eles trazem as boas novas para a casa do rei, eles chegam na casa do rei, eles começam a falar assim: Saul morreu, Jonatas morreu, agora já era, acabou tudo, aleluia. A ama que estava com Mefibosete no colo, Mefibosete tinha aproximadamente 5 anos de idade, era uma criança, um menino. A ama pega Mefibosete no colo e ela sai correndo com pressa, e nessa pressa ela cai, o menino cai, quebra as 2 pernas, aleluia, e fica aleijado. Ele aparece em uma cidade chamada Londembar, uma cidade chamada terra de esquecimento, uma cidade chamada terra de abandono, aleluia. E ele está na casa de Maquim, em Londembar. E a Bíblia diz que passa o primeiro ano, passa o segundo ano, passa-se anos, aleluia. Depois, Davi agora está sentado no trono. Eu creio, conjecturando no texto, Davi está sentado no seu trono. E quando Davi está sentado no trono, eu creio que era um dia de paz, um dia, aleluia, a qual Davi estava pensando na vida, aleluia. E o Espírito do Senhor faz Davi lembrar da aliança, porque nós quebramos a aliança com Deus, mas Deus nunca quebra a aliança dele com nós. Eu vou repetir isso que é profético, aleluia. Quando você faz uma aliança diante do altar do Senhor, você pode quebrar a aliança com Deus, mas Deus nunca vai quebrar a aliança dele com você, aleluia. E Davi agora recebe, aleluia, uma instrução do Espírito Santo. E ele lembra de Jonatas, ele lembra da aliança que se passou há anos atrás, pastor Renato, uma aliança que foi feita há anos atrás. Davi está no trono, Davi é rei,
Davi é consagrado, Davi agora era o maior da época, aleluias, mas Deus, aleluia, chama a atenção de Davi e faz Davi lembrar da aliança. Quando Davi lembra da aliança, isso se chama caráter. Eu vou repetir de novo. A primeira coisa, caráter. Aleluias, ele tem caráter. Aleluias, ele lembrou da aliança, ele falou: opa, eu tenho que cumprir. Tem pessoas que prometem e não cumprem, tem pessoas que falam e não faz. Mas Davi tinha caráter. Davi olhou da aliança e falou: opa, peraí. Aleluia, se chamou, aleluia, Ziba. E quando ele chamou Ziba, aleluia, tecladista, aleluia, ele falou assim: existe alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Aleluias, a primeira coisa que Ziba fez foi, aleluias, denunciar os defeitos de Mefibosete. Existe um, Davi não perguntou se ele era aleijado, mas ele fez questão de falar, aleluias, ele é aleijado de 2 pés, ele mora numa terra de esquecimento, ele mora em Londebar, ele é pobre, ele é mendigo, ou talvez mendigo, aleluia, ele detonou, aleluias, Mefibosete, mas a Bíblia não diz que Davi perguntou dos defeitos, a Bíblia diz que Davi falou assim: existe alguém da casa de Saul, aleluia, sempre alguém que vai te apresentar, primeiro ele vai tocar nos seus defeitos, é homem de Deus, mas tem isso, tem aquilo outro, aleluia, não quer que você se aproxima, não quer que você chega, mas eu vim aqui nesta manhã para te falar, Davi tem caráter, e ele vai lembrar da aliança que ele fez contigo. Eu vou repetir de novo que é profético: o rei tem caráter, e ele vai lembrar da aliança que ele fez contigo, o que ele prometeu ele vai cumprir, que seja no Brasil, que seja na Bélgica, que seja na Europa, Deus vai cumprir a promessa na tua vida nesta manhã, aleluia, ele vai cumprir. Ele falou os defeitos de Mefibosete, minha irmã, e quando ele fala os defeitos de Mefibosete, não está na Bíblia, mas eu creio que Davi nem ligou, porque a aliança é maior do que os seus defeitos. A aliança é maior, aleluias, do que as suas desqualificações. A aliança é maior do que o seu pecado. A aliança é maior do que o seu adultério. A aliança é maior do que a sua fornicação. Se você vir diante do altar, Deus vai perdoar e vai restaurar. Jesus está mandando eu dizer nesta noite: a aliança é maior. A aliança é maior. A Bíblia diz então que Davi falou assim: manda buscar. Meu irmão, ele estava numa terra de esquecimento. Londebar no hebraico quer dizer terra do esquecimento, terra de abandono. Muitas das vezes você entrou aqui nesta noite se sentindo na terra de Londebar, terra de esquecimento, terra de abandono. Ninguém lembra mais, ninguém fala comigo, ninguém manda mensagem, aleluia. Mas Jesus está mandando te dizer esta manhã: eu lembro de você. Eu lembro das suas lágrimas nos dias escuros. Eu lembro da sua oração dentro do quarto. Eu lembro quando você pegou o remédio para tomar, para se matar, e o meu espírito invadiu a sua alma, falou: não faz isso. Eita, eu estou tomado por Deus aqui nessa manhã, e Jesus falou dentro do meu quarto: hoje eu vou repreender espírito de suicídio aqui na igreja. Aleluia. Pessoas que tentaram sobre a tua vida, espírito de depressão, Jesus vai repreender hoje. Aleluias. Você pode ter se esquecido, mas Deus não se esqueceu da aliança que Ele fez contigo. Manda buscar. Ele está numa terra de esquecimento, ele está numa terra que ninguém lembra, mas tem motivo para isso. Qual é o motivo, pastor? Primeiro, ele não queria se mostrar. Por quê? Porque ele fazia parte da linhagem real. Aleluia. Ele fazia parte, aleluias, da família de Saul. Aleluia. E tinha uma grande possibilidade do rei que estava na época, regendo sobre Jerusalém, mandasse matar Mefibosete. Porque Mefibosete na altura era o único homem que podia revogar o trono do seu avô, porque ele tinha o sangue azul, sangue real. Aleluia. E Davi manda buscar. Então ele se esconde, aleluia. Mas quando Davi chega, imagina comigo, agora a carruagem do rei chegando na cidade de Londebar, uma cidade que ninguém ia, uma cidade de mendigo, uma cidade de pobreza, uma cidade onde ficava a escória da época.
Aleluia, mas agora a carruagem do rei vai visitar. Jesus te tirou da cocaína porque a carruagem do rei foi lá te visitar. Eu vou repetir isso. Jesus te tirou da prostituição porque não foi eu, pastor Marcelo, não foi ninguém, nenhum obreiro, foi Jesus que foi lá dentro e te pegou e falou assim: tu és meu, vem pra cá, eu vou te curar nesta manhã, eu vou te salvar nesta manhã. Aleluias. Aleluias. Eu lembro, 2 minutos para me encerrar. Eu lembro uma vez que eu estava, para mim terminar essa mensagem, eu estava perdido nas drogas, perdido na prostituição, perdido. E eu sentei na beira da praia, eu contei isso daqui. Aleluia, eu sentei na beira da praia um dia, jovem ainda. Aleluia. E tinha 3 amigos comigo. Eu estava na ponta de cá e os 3 na ponta de lá. Nós sentamos 7 horas da manhã, aproximadamente, virado da balada. E eu sentei ali. E eu olhei para a praia, tinha um homem fazendo uma obra de macumbaria na beira da praia, com um gorro vermelho, uma veste vermelha, e tinha um monte de gente de branco do lado dele. E quando eu sentei ali, o Espírito de Deus falou no meu coração: eles vão vir até você, pastor, mas o Espírito de Deus fala com uma pessoa drogada, caída, fala. Sabe por quê? Porque tinha uma mãe orando por mim. Aleluia. E quando o Espírito falou no meu coração, aleluia, aleluia, que eu olhei para aquele homem, ele fitou os olhos em mim e ele veio, pastor Renato. Quando ele chegou na nossa frente, com aquela comitiva de pessoas fazendo obra de macumbaria, ele olhou para o primeiro rapaz e falou: você e você, vem comigo tomar um passe. Aleluia. Eu olhei para a cara dele, ele apontou o dedo para mim e falou: nele nós não pode tocar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por que o diabo não pode tocar em uma pessoa que está fragilizada? Por que o diabo não pode tocar em uma pessoa que está caída, numa pessoa que está bêbada? Por que o diabo não pode tocar? Porque tinha uma mãe. Aleluia. A Bíblia diz que a oração de um justo pode tudo no seu efeito. Tinha uma mãe de joelho dobrada, e ela estava orando assim: Senhor, aonde que meu filho estiver, salva ele, restaura ele, traz ele de volta. A tua oração tem poder de atravessar o oceano, a tua oração tem poder de salvar a tua família. Então nesta noite, ore ao Senhor. A Bíblia diz, voltando para a palavra, a Bíblia diz que agora Mefibosete, o rei manda buscar Mefibosete. E quando o rei manda buscar Mefibosete, aleluia, a carruagem do rei chega, o rei manda te buscar. Mefibosete fala: eu, um cão morto como eu? Sim, é você. Aleluia. E ele entra na carruagem e vai ter com o rei. Quando ele chega na mesa do rei, ele fala: um cão morto como eu, o que você quer comigo? Ele fala assim: filho, aleluia, a partir de hoje você vai comer pão na minha mesa. Todos os dias você vai assentar na minha mesa. Você lembra que eu falei aqui um pouquinho atrás que a mesa de Deus não tem grande nem pequeno? Aleluia. Se eu assentar na mesa, a mesa está aqui, você está vendo daqui para cima, você não vai ver a dificuldade que eu tenho nas pernas. Aleluia. A mesa de Deus não tem deficiente, a mesa de Deus não tem grande, não tem pequeno. A partir de hoje você vai assentar na mesa de Deus, porque Deus está te chamando, Mefibosete. Você que está visitando, você que quer fazer uma aliança com Deus, se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Os obreiros intercedam, que eu vou fazer o apelo agora nesta manhã. Intercede. Presta atenção, igreja, 1 minuto. Vou terminar aqui para mim fazer o apelo, mas você tem que estar de pé. A Bíblia diz que quando Davi, aleluia, chamou Mefibosete na mesa, Davi, ele fez uma exigência. Ele falou assim: a partir de hoje eu vou restituir tudo o que era do seu avô. Deus está restituindo o ministério aqui nesta manhã.
Eu vou mais profundo. Deus está restituindo vida financeira aqui nesta manhã. Eu vou mais profundo. Deus está restituindo famílias aqui nesta manhã. Eu vou mais profundo. Deus está restituindo, aleluia, casamentos aqui nesta manhã. É manhã de restituição de Deus. Eu quero liberar junto com os obreiros a palavra para a sua vida. Vá em paz e que a sua petição seja concedida. Mas para isso você tem que reconhecer a aliança com Jesus. Você tem que falar: Senhor, eis-me aqui. Que nem Mefibosete vinha até a mesa do rei. O rei está mandando te chamar nesta manhã. E eu quero te chamar nesta manhã. Cadê o primeiro que quer restituir a aliança com Cristo? Não tenha vergonha, irmão. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Se Deus quer restituir, pastor, mas é só quem quer restituir a aliança? Não, não. Quem quer também, aleluia, restituir a família, quem quer também restituir a vida financeira. Cadê o primeiro? Vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Cadê o primeiro? Cadê o primeiro? Intercede, obreiros. Remayonde Kamashui. Uracandarabasheia, Uramando que de calabachui de comanda yasai. Plaplacanto nicomundo que decamachui. A unção de Deus é grande neste lugar. O Senhor vai restituir famílias nesta noite. Tem aliança, vem mais para frente por gentileza. Vem na ponta do altar igual Ana. Aleluia, Deus vai restituir família aqui nesta noite. Deus vai restituir filhos aqui nesta noite. Uramando que decamachui. Eu preciso falar isso. Aleluia, pastor Josimar, por gentileza, vem aqui, meu filho. Aleluia. Eu preciso falar isso para ti. Aleluia. Quando eu entrei aqui nesta manhã, que o Senhor tocou em mim, o Espírito de Deus falou no meu coração: fala para o meu servo que eu estou trabalhando dentro da casa dele. Uramando que decamandaiaçai. Um grande milagre Deus vai entregar na sua mão nesta noite. Deus manda te dizer nesta manhã, aleluia, que o diabo não vai vencer, porque você é mais do que vencedor. Deus trabalha no meio dos teus. Deus visita os teus nesta noite. E Deus manda te dizer: meu filho, nenhum vai se perder, porque eu estou no controle de tudo, diz o Senhor dos exércitos para ti nesta manhã. Uracai onde kamashui de comandaiaçai. Aleluia. Alguém dá um abraço no pastor aqui, por gentileza. Aleluia. Corre aqui, dá um abraço no pastor aqui. Deus está fazendo uma grande obra, meu filho. Uramando que de kamashui. Aleluia. Vai orando igual Ana. Vai orando igual Ana. Abre a tua boca. Você que está aqui na frente, só você pode guerrear pela tua família. Abre a boca, vai intercedendo, vai orando. Deus está quebrando cadeia. Deus está quebrando muralha. Cadê as intercessoras? Corre aqui, abraça um, abraça outro. Os pastores, por gentileza. Uramando que decamachai. Uracandarabasheia. Deus está fazendo sobrenatural nesta manhã. Recebe em nome de Jesus. Oh, meu Deus da glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos na tua presença. O Senhor conhece, papai, o coração de cada um, ó Pai. O Senhor sabe a petição de cada um aqui nesta manhã. Vai operando o teu sobrenatural. Vai fazendo o teu sobrenatural nesta manhã. Vai curando, vai libertando, vai salvando, vai quebrando cadeias. Papai amado, é aliança nesta manhã, Senhor. Pode começar, eu acho. É aliança nesta manhã. Me deparei. Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira
Eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Vamos subir, Tom? A minha alma Vamos subir, hein? Prepara pra ir pra buscava pastor, e nada já, já. me completava. A tua presença é o que faltava em De novo, mim. de novo. Minha vida Eu não te foi troco, eu não te troco. transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Achei que ele ia falar alguma